Alô, escritoras e escritores do canal Eu Leio Brasil! Estamos aqui de volta com mais um vídeo e hoje o vídeo é pra gente chorar as pitangas junto. Todo mundo fica contando como é que você tem que fazer para ter uma carreira de sucesso, o que que deu de bom, o que que deu de certo, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Todo mundo tem perrengues no caminho. E uma pessoa como eu, com tantos anos de mercado, claro que eu tenho vários perrengues, várias coisas que já aconteceram, e eu quero compartilhar elas aqui com vocês, para que vocês não passem pelas mesmas coisas. Primeira grande coisa que a gente tem que ter cuidado, e o primeiro perrengue perigoso que um escritor pode passar, é assinar um contrato ruim para sua carreira. Então, toda vez que você for assinar um contrato, você tem que ter cuidado. Eu já assinei contratos que me arrependo e levei um tempão para conseguir me reestabelecer, ter o meu livro de volta, ter cuidado, e isso porque eu sou formada em Direito, tá, gente? Mesmo sendo formada em Direito, eu já caí em algumas pegadinhas. O que eu sugiro para você? Primeira coisa que você tem que analisar, se você for fechar um contrato com uma editora, porque o que acontece? Quando a gente vai assinar um contrato com uma editora, o que é o objeto desse contrato? É o seu trabalho, é o seu direito autoral, né? Então você está pegando o seu livro, a sua obra, o seu trabalho e está transferindo a propriedade dela, digamos assim, para ficar de uma forma clara, para aquela editora. Então a editora ela vai ter poderes aí em relação a esse livro poder virar um filme, em relação ao preço de venda desse livro, em relação do que qualquer coisa que for trabalhada nessa história, a editora vai poder não, ela vai mandar naquilo ali. Então, quando você for assinar um contrato, você tem que olhar com muito cuidado. Você tem que checar, primeiro, tempo de validade desse contrato. Gente, olha, se arrependimento matasse. Tem um contrato que eu assinei que é de 10 anos. Acaba o mundo. Baixa os asteroides. Chega ET no Brasil. Acontece o que tem que acontecer e não acaba esse contrato nunca. Por quê? Porque eu assinei um contrato muito longo. Hoje em dia eu não faria mais isso. Então você tem que ter cuidado com o tempo que você vai assinar esse contrato. Outra coisa, antes de assinar o contrato, pesquisa com as pessoas que você conhece do mercado literário se aquela editora é uma editora confiável, se aquela editora tá bem das pernas, se ela não tá quebrando, falindo, fechando, não paga, sei lá, esse tipo de coisa. Tem que pesquisar, conhecer as pessoas que trabalham, então tem que ter muito cuidado com o contrato que você assina. Aí, falando em contrato, mas esse não é contrato com editora, tem um outro perrengue, que esse aí eu também já passei, que é o seguinte, aí a gente vai agora falar de eventos, bienais. Né? Então, muito autor independente, eu já fui autor independente por muitos anos, tenho livros, inclusive até hoje, que são meus, independentes, e aí a gente quer participar da Bienal, você quer ir pra Bienal, quer autografar, quer ver seus leitores e tararau, e aí o que você faz? Você vai procurar um stand que receba escritores, não é isso que a gente faz? E aí você assina um contrato. E aí, quando você assina aquele contrato, você está falando, ó, eu terei tal e tal dia, tal e tal sessão de autógrafo, eu posso levar tantos livros e eu vou receber tantos por cento da venda dos livros, tanto por cento vai ficar pro stand, até aí tudo bem, é assim que funciona mesmo. Mas, gente, sabe o que já aconteceu comigo? Ai, chega a dar uma palpitação aqui de lembrar. Eu fechei um contrato desse para ir pra Bienal de Minas. Eu e minha querida amiga Larissa Siriani estava junto comigo nesse rolê. E tinham outros escritores também, que hoje a maioria já nem trabalha mais com livros. E aí, beleza, eu morava em Brasília, peguei meu avião, comprei a passagem parcelada, catei meus livrinhos, botei na mala. Na época a gente ainda carregava bagagem, você tem que pagar pela bagagem, pelo menos isso. E aí fui-me embora. Peguei, cheguei lá na Bienal, tinha lá o nome do stand da indivídua de Itacuja, e essa mulher ainda tem a cara de pau de me seguir até hoje nas redes sociais. Espero que ela veja esse vídeo pra ela saber, ela sabe, né, pra ela lembrar o que ela me fez passar. E aí, beleza, cheguei lá, bonitinha, procurando o stand. Quando eu chego lá,
não existia o stand. O stand não foi contratado. Eu paguei para esta mulher, para eu ir lá autografar, e não tinha stand, 0 stand, um total de 0 stands para eu autografar. Eu fiquei desesperada, porque eu já tinha combinado com os leitores, quem ia me ver, eu tava com os livros e tal, e aí eu saí passando de stand em stand, eu e a Larissa, e a gente, ai, por favor, dá pra gente autografar aqui, o que a gente pode fazer, não sei o que, ninguém podia ajudar a gente, até que teve lá um stand maravilhoso dos autores independentes, que eles receberam a gente, e foi ótimo porque a Paula Pimenta ainda foi lá visitar a gente, no final das contas deu tudo certo, eu e Larissa vendemos todos os livros que a gente levou, mas olha que susto. Então sempre se liga, presta atenção quando você for fechar esse tipo de contrato para Bienal, para feiras do livro, perrengue muito recorrente de escritores, é assim, o pessoal já fala assim, vai ter uma feira literária na cidade de Itacoaquema da Silva, lá não sei aonde, a gente se anima, eba, quero ir na feira literária, oba, fazer novos leitores, palestrar, tiriri, tirorô, chororô. E aí o pessoal fala assim, mas a gente não tem verba, mas você vai chegar aqui e você vai poder vender os seus livros, e você acredita, não, vai ser ótimo, eu vou chegar nesse evento e eu vou vender todos os livros, e isso vai pagar os meus custos, e o mais importante é que eu vou ter novos leitores e tararau. Só que o que acontece? Lá em Itacoaquecetema, lá da Silva, lá onde você tá indo para essa feira literária, praticamente não tem leitor. Então você vai gastar um horror de dinheiro, você vai chegar lá nessa cidade e ninguém vai nem te conhecer e nem olhar pra sua cara. Isso já aconteceu comigo várias vezes, eu não vou falar aqui o nome das cidades, porque vai ficar chato, porque são feiras pequenas, mas hoje em dia eu já não participo mais para ir assim. Então, quando você quiser ir para uma feira literária numa cidade pequena, certifique-se de que você vai ter algum apoio, que você vai ter alguma ajuda, que seja um cachê, ou que seja uma hospedagem, ou que seja um help com alimentação, e que você esteja na programação oficial. Tá bom? Então, cuidado, esse é um perrengue muito comum, muita gente passa por isso. Já passei também por aquele clássico de organizar um evento, eu também ainda morava em Brasília nessa época. Vou dar um exemplo, mas já aconteceu mais de uma vez, tá, gente? Fui organizar um evento em São Paulo, na Livraria da Vila, que é chiquérrima, lá na Oscar Freire. Aí eu comprei roupa nova, eu fiz um monte de brindes, divulguei, na época ainda não existia Instagram, só tinha Facebook e Twitter. Divulguei, um monte de gente falou que ia, eu estava animadíssima. Aí esse livro era um lançamento do Ser Clara, quando eu estava pela editora Underworld. A editora mandou os livros e tararau, e muito bem, muito que bem. Aí o evento era tipo, acho que umas 3 horas da tarde. Caiu uma chuva torrencial em São Paulo. Mas não foi uma chuvinha assim, não. Foi daquelas chuvas de São Paulo. E aí, gente, mais uma vez, Larissa Siriani sendo citada no meu vídeo. Ela foi a única pessoa que foi. Tava na livraria eu, meu marido, minha enteada e a Larissa Siriani. Foi isso. Então é horrível, é tenebroso. Quando você for fazer um evento literário, ainda mais em outra cidade que você vai ter gastos para ir, certifique-se de que você vai ter público, confirme com as pessoas, faça de uma forma que dê para confirmar, do tipo, as pessoas compram um livro antes e vão lá pegar na hora, sabe, esse tipo de coisa, assim, tem que ter alguma certeza para fazer valer a pena você sair da sua cidade, ir para outra cidade e gastar dinheiro. E se você é um escritor iniciante, isso é mais perigoso ainda, porque a chance de não ir ninguém é muito grande, então tem que se ligar. Se for na sua cidade é mais fácil, porque o prejuízo vai ser menor. Tem um prejuízo emocional horroroso, a gente fica com esse dodói aí. Mas passa, tá, gente? Eu te garanto, o dodói passa e depois isso vira piada. Outros perrengues literários que a gente passa, que são inúmeros, vem daquelas coisas do tipo, já aconteceu, todas as coisas que eu tô falando aqui, gente, já aconteceram de verdade. Todo meu histórico, que você lança um livro com todo amor e carinho. Por exemplo, eu lancei um doce confeiteiro que bombou, que foi maravilhoso, chegou em primeiro lugar da Amazon, ficou lá um tempão, nem sei, mais de 10 dias lá em primeiro lugar da Amazon, e tararau, e pererê, e pororô, o livro bombou. Ninguém que era do mercado literário podia dizer que nunca tinha visto aquela capa. Aí, coisa de mais ou menos um ano e meio depois, uma autora foi lá e lançou um livro
com um título extremamente parecido, mudou apenas uma palavra, com uma capa muito igual, que era a mesma imagem da minha capa, a mesma fonte da minha capa, uma sinopse que, assim, foi quase um Ctrl+C, Ctrl+V da minha sinopse, e eu fui reclamar. Eu fui lá falar, epa, como que você tá aí me copiando? E lá. E aí essa autora jogou todos os leitores e o fandom dela, ela é uma autora meio famosinha, contra mim e veio falar mal de mim e foi mó auê. Hoje em dia eu não iria mais reclamar nas redes sociais, tá? Hoje em dia eu ia passar, não ia brigar com isso não e tal. Por que acontece? Eu acabei dando ibope pra capa que tava me roubada, pro pessoal que tava me imitando. E ainda ficou gente com raiva de mim. Mas é um perrengue muito comum, né? Eu posso dar um exemplo também de uma coisa que eu fiz que hoje em dia eu não faria mais. Eu lancei um livro chamado As Aparências Enganam. Gente, é claro que vão ter 200 mil livros com esse título, é óbvio, né? Então, antes da gente lançar um livro, a gente tem que ir lá pesquisar quantos títulos já tem, tarará. E vou até fazer o relançamento desse livro, a gente vai manter o título, porque as pessoas já conhecem, mas hoje em dia eu faria diferente. Eu teria assunto para ficar mais umas 3 horas falando de perrengue literário aqui com vocês. Mas aí o vídeo ia ficar muito longo. Então eu te peço, me conta, compartilha comigo, alimente a fofoqueira que há em mim e coloca aqui nos comentários um perrengue que você já passou como escritor, pra gente rir junto quando estivermos todos famosos e ricos e maravilhosos, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo, até a semana que vem e não deixe de me convidar para a sua noite de autógrafos, que eu quero ir lá. Um beijo!